Vivências para um Mundo Melhor está no ar. Depois de adentrar a história do voto e da democracia no país, hoje vamos falar da relação que se estabelece entre política e cidadania. Afinal de contas, qual é o conceito de política? E o significado de cidadania? Existe uma tendência na sociedade, em grande parte dela, de superestimar a cidadania e desvalorizar a política. Por que isso acontece? Através do comportamento cidadão ou da boa postura política que poderemos transformar o mundo em que vivemos. E para responder a essas e outras perguntas, eu estou aqui com a administradora e jornalista Evacira de Corasco. Seja bem-vinda, Evacira. Muito obrigada. Evacira, as pessoas, como eu disse no início, têm a tendência de ver a cidadania como a mocinha da história e a política como a vilã. Por que isso acontece? Bom, primeiramente é preciso compreender a origem etimológica dessas duas palavras. A cidadania vem do latim, que significa cidade. A política vem do grego, que também significa cidade. Daí é perfeitamente compreensível quando as pessoas misturam esses dois conceitos na sua compreensão interna. Mas assim, estudos prolongados de pensadores e de filósofos antigos e de pensadores atuais têm desmistificado muito esses conceitos, mas o que ainda ficou mais comum, mais popular e que serve de muito mais base para a gente discutir o tema é o de Aristóteles, né? Que o homem é um ser político. Quando ele argumenta que o homem é um ser político, esta frase por si só ela é autoexplicável, porque é um homem de relações, é um homem de relações sociais, um ser humano, é uma pessoa que necessita da organização, do planejamento, da convivência em sociedade para ele se manifestar com toda a sua humanidade, com toda a sua espiritualidade, com toda a divindade que o ser humano possui, né? Imagina também que às vezes muitas pessoas argumentam que está cansado dessas convivências sociais, desses padrões sociais estabelecidos, que tem dificuldade com o sistema que é imposto diante das normas, né, e regulamentos sociais que todos nós estamos sujeitos, e decidem fazer uma mudança radical na vida. Decidem, por exemplo, vai virar ermitão, vai ter uma vida sabática, vai viver a solidão no sentido de ser solitário, e resolve com uma praia deserta, resolve viver nas montanhas, resolve fazer uma transformação na sua vida para não estar sujeito a essas convenções sociais. Eu penso que mesmo assim ele não consegue ficar fora desta questão de ser político, porque mesmo que você vá para os locais que eu citei, ele ainda tem uma relação com a natureza. Ele tem uma relação com os bichos, tem uma relação com os animais, uma relação com os rios, com as árvores, e ele também é responsável ali, né? Sob pena da própria natureza julgar, se voltar contra ele, ou então dele sofrer alguns julgamentos por outras ordens. Então, o ser humano é essencialmente político. E é necessário que ele seja cidadão. Essa proximidade de significados posso afirmar, essa proximidade de significados faz com que eu afirme que ser político é ser cidadão, e ser cidadão é ser um ser político, Evacira? Ainda discute-se também uma separação dessas duas palavras. Pelo conhecimento, pelos estudos, pela minha compreensão, essas duas palavras, esses dois comportamentos, na verdade, né? Porque o ser cidadão e o ser político é uma questão comportamental mesmo. Elas, ora se fundem, ora se cruzam. Então, elas estão sempre muito próximas. E para ter mais clareza sobre isso, a questão de você ser cidadão, de você ser político, porque isso está provado nas suas atitudes, no seu dia a dia, como você se relaciona com o outro, né, especialmente vem das relações familiares, onde tudo, né, se percebe. Eu trago isso para o nosso universo, para o nosso cenário, que é de vivência em valores humanos. E você pensa cidadania, e você pensa ser político, nós devemos nos reportar às nossas raízes da infelicidade.
que elas estão centradas justamente lá no período do nascimento. E quando eu falo nascimento, não é só na hora que o bebê vem ao mundo, não, mas na época da concepção. Lá nós podemos identificar várias raízes da infelicidade, que eu gostaria muito de ressignificá-las e passar para as raízes da felicidade. Quando você prepara, né, quando a maneira com que os pais apresentam essa criança ao mundo, ou apresentam essa criança às pessoas, então isso já vai criando também, fortalecendo os elementos de cidadania que ele precisa ter. Como é esta aceitação ou rejeição parental? Como é que foi a gravidez de um modo geral? Como é que foram os ruídos em torno daquilo? Como ela foi concebida? Em quais circunstâncias que foram favoráveis ou não? Além disso, ainda lá, criança, né, nós temos a questão dos traumas escolares, dos traumas religiosos, e vários outros fatores. A convivência também com a natureza, com os elementos, né, da fogo, terra, ar, por exemplo. Como é que isso se processa? Quais são os procedimentos? A responsabilidade que os pais têm na formação do ser cidadão, do ser político, estudando e tendo uma percepção muito clara dessas nossas raízes. Politizar, a partir dessa explicação, não tem nada a ver com partidarizar. Partido é uma parte da política, né? Vai ser a maior parte, em tese, da política é a convivência, a relação entre os seres humanos. O partidarizar, a política partidária, né, é uma outra história. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A partidária, por exemplo, né, nós podemos citar que ela é regida por regulamentos, por estatutos, por uma legislação própria, tem as suas convenções, então ela é bem enquadrada dentro de um poder de fiscalização até, e de atuação que a pessoa que se propõe a isso, ela tem que respeitar. A questão do ser político nas convivências sociais, elas não partem de um padrão concreto. Às vezes vem de uma questão que pode ser chamada mais de abstração, mas vem muito dos seus sentimentos, né? Vem da sua conduta, das suas atitudes, que vai gerar um impacto no outro, um impacto social. E são atitudes, Lívia, são atitudes muito simples, que elas se tornam complexas porque o ser humano, ele tem as suas complexidades altas, extremamente elevadas, né? É uma grandeza de complexidade, mas a atitude de ter comportamento de cidadania, atitude de cidadania, elas são muito simples. Por exemplo, não jogar um toco de cigarro da janela do apartamento, não jogar um lixo pela janela, não jogar pela janela até de um veículo, numa rodovia, é você fechar a torneira da água, é você estar num restaurante, num ambiente e você se levantar e colocar a sua cadeira no lugar, é você ceder espaço mesmo sem a outra pessoa verbalizar aquilo, é você ter uma atitude de boa maneira. A gente vê às vezes no trânsito, é comum estacionar, ver carros estacionados em uma vaga em que se cabe dois e a pessoa ocupar quase toda a vaga e não deixar espaço para o outro. Isso são atitudes de cidadania, né? Que estão relacionadas à nossa visão, o nosso olhar sobre o mundo, a nossa visão de solidariedade e de fraternidade. Que mostra uma relação muito forte entre política, cidadania e educação. Exatamente, porque a educação, ela que vai dar esse amparo, né? Essa base, essa sustentação a você ter um comportamento de cidadania adequado frente à sociedade. Apesar da discussão partidária, da partidarização, ser só um pouquinho da política, que é um assunto muito mais abrangente, Evacira, você acha importante as pessoas participarem desse contexto político, nesse sentido de partidos políticos, principalmente nesse ano, né, que é ano eleitoral? As pessoas têm que ter uma compreensão maior, têm que ter uma aproximação maior do que acontece. Afinal, nós somos corresponsáveis por todos os movimentos que eles surgem socialmente. Não tem como a gente ficar isento. E eu posso até me lembrar aqui, de acordo com
a obra e o pensamento recorrente do Monsenhor Juvenal Arduini, que ele fala até no seu livro de antropologia, ele fala do ser cidadão e da questão do questionar. O questionar é muito mais do que perguntar, né? O perguntar, ele é uma postura mais rasa. O questionar é quando você leva dúvida naquelas certezas absolutas. É quando você tem um temperamento ousado no sentido das ideias. É quando você é insurgente. É quando você pensa a política como ser político e a política como ser partidário e sabe, você tem consciência de que as duas caminham com o mesmo propósito, porém em caminhos diferentes. Para construir a democracia é necessário ter então um comportamento político, uma boa postura política, né? E um comportamento cidadão, então. As duas posturas elas são necessárias, essencialmente necessárias, para que a gente tenha uma resposta para que a humanidade necessita de mais justiça social, de mais solidariedade, de projetos de políticas públicas, para que a gente tenha uma resposta mais humana, a gente tem que ter essas duas bases. A Eva Cira, que conversou conosco hoje, que é jornalista e administradora, ela é estudiosa do comportamento humano e trouxe, né, esclarecimentos muito importantes. Muito obrigada, Eva Cira. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por estar aqui nesse projeto que tem um grande valor social para nós. E o Vivências para um Mundo Melhor fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom domingo para você. Tchau!